que é o dia separado para isso, chegarmos aqui com essa expectativa. Vivermos a nossa semana nessa ligação, nessa fé, nesse espírito de viver algo sobrenatural, de viver milagres. E isso automaticamente vai nos fazer viver diferente, vai nos fazer orar diferente, vai nos fazer buscar a Deus diferente. De forma que o que a gente pode viver aqui não fique reservado apenas a um dia da nossa semana, mas que se torne algo comum em todos os dias da semana. Porque Jesus, ele não está preso à quinta-feira para operar milagres. Aleluia. Marcos capítulo 1, versículo 29 diz assim: Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e a ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Amém? Podeis sentar, meus irmãos. Se você puder ficar com a sua Bíblia aberta. Eu tenho aqui algumas referências, se você quiser anotar. Nós lemos aqui sobre a sogra de Pedro, né? Mas nós não vamos falar só sobre ela. Nós vamos falar hoje dos milagres de Jesus. E antes de falar de qualquer milagre, como eu disse, a nossa igreja, eu fico feliz por estarmos aqui, que a nossa igreja é uma igreja da palavra, irmãos. E mesmo que nós estejamos na quinta buscando os milagres de Deus, nós nunca vamos fugir na nossa igreja da palavra. E precisamos entender que a principal missão da igreja não é divulgar milagres, não é buscar milagres. A missão principal da igreja de Jesus Cristo é pregar o evangelho, pregar a verdade. E quando nós pregamos o evangelho, pregar o evangelho é fazer o que Jesus falou: olha, vocês vão e anunciem que é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus traz consigo o bônus, as ferramentas. E qual é o bônus do reino de Deus chegar? Milagres. O bônus do reino de Deus chegar é milagres. Até porque nós estamos caminhando para um futuro onde o reino de Deus será estabelecido completamente. E nesse reino não tem enfermidade, não tem fome, não tem dor, não tem morte. Então, quando nós olhamos para o evangelho e vemos os milagres acontecendo, isso nada mais é que um retrato do nosso futuro. Quando Jesus multiplica muitos pães, né, para multidões, é porque no futuro que nos aguarda não haverá fome. Então é muito comum que todos possam comer, ainda que para isso seja necessário coisas extraordinárias, fora do comum aconteça. Então isso é o reino de Deus. Então nós precisamos pregar o evangelho, trazer o reino de Deus para a terra, e nós temos como bônus os milagres, como ferramentas, como diz Paulo, que os dons, existem dons de curar. Não é o dom, é dons de curar. São muitos dons. E também existe o dom de operação de maravilhas, que nada mais é que é o dom de fazer milagres. A gente olha na Bíblia e vê alguém orando e fogo caindo do céu. Isso é um milagre. A gente vê o homem tocando com cajado no mar e o mar se abre. Isso é um milagre. A gente vê um vento. Isso é milagre. A gente vê água saindo da rocha. Isso é milagre. A gente vê um terremoto. Isso é milagre. Então existem diversas formas de um milagre se manifestar. Isso é o bônus, são as ferramentas que Deus nos dá. Só que nós precisamos entender também uma coisa. Nem sempre o milagre vai acontecer ou pode acontecer. Talvez não aconteça da forma que a gente quer, no tempo que a gente quer, ou talvez nem aconteça. E isso não significa
que Deus não esteja conosco ou não esteja aprovando o que nós estamos fazendo. Por exemplo, vou dar as referências. Atos capítulo 5, versículo 18 e 19. A Bíblia diz que os apóstolos foram presos. A Bíblia diz que eles estavam na prisão e milagrosamente eles foram soltos da prisão. Milagrosamente. Só que mais à frente, em Atos capítulo 12, versículo 1 ao 19, Pedro e Tiago foram presos. A Bíblia diz que Deus permite que Tiago seja morto à espada e Pedro, mais à frente, milagrosamente é liberto da prisão. Ou seja, no capítulo 5, Deus liberta os apóstolos. No capítulo 12, Deus permite que um morra e o outro é liberto milagrosamente. E a gente então vai se perguntar assim, por que que Deus não operou como ele operou o milagre no capítulo 5, libertando todos? Por que que Deus permite que um dos seus principais discípulos, que era Tiago, Jesus andava mais com Pedro, Tiago e João, por que que Jesus permite que Tiago seja morto e liberta Pedro milagrosamente? É uma coisa que a gente não vai entender. Por que que Deus opera milagres na vida de uns e não opera na vida do outro? Por que que existem orações que nós fazemos que não são atendidas da forma que nós esperamos? Por exemplo, Paulo, Atos capítulo 19, esse nós vamos ler. Atos 19, versículo 11 e 12. Atos 19, versículo 11 e 12. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. A Bíblia ela deixa claro que Paulo era muito usado por Deus através dessa ferramenta, dom de milagres. Através de Paulo, milagres extraordinários aconteciam. Em Atos capítulo 14, do 8 ao 10, Paulo, ele chega numa cidade e vê um homem paralítico. A Bíblia diz que ele viu que o homem tinha fé para ser curado e ordena que aquele homem levante. Ele levanta e começa a andar. Um milagre. Em Atos capítulo 20, versículo 7 ao 12, Paulo, ele ressuscita o Eutico, o jovem que caiu da janela. Em Atos capítulo 28, versículo 8 ao 10, Paulo está na ilha de Malta. E ele vai até a casa do principal da ilha que estava doente. Ele cura a enfermidade daquele homem. E depois de curar a enfermidade daquele homem, trazem então todos os doentes da ilha e todos são curados. Você imagina, irmãos? Paulo, ele é um homem de Deus acostumado a ver milagres acontecendo quando ele ora. Ele está na ilha de Malta, ele está orando por desconhecidos e Deus está realizando milagres. Só que em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 20, a Bíblia diz que Paulo, ele deixa um dos seus companheiros de caminhada doente. Ou seja, Paulo ele vai sair de um lugar para outro e ele deixa o seu companheiro Trófimo doente. Ou seja, eu tenho certeza que Paulo, antes de partir, ele orou muito pelo seu companheiro. Mas daquela vez não funcionou. Daquela vez não aconteceu. Ele orou, mas o seu amigo, que é irmão, é companheiro da obra de Deus, continuou doente. E ele foi embora. Ele não pode fazer nada. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 12, que Paulo, ele ora repetidas vezes para que Deus tire dele o espinho que está na sua carne. Só que essa oração, ela não é atendida como Paulo gostaria. Deus não tira o espinho da carne e fala: Paulo, a minha graça te basta. Eu entendo, irmãos, que nós, como igreja, precisamos estar acostumados a lidar e a viver com milagres, porque isso foi deixado para nós. Ou seja, quando temos doentes diante de nós, quando temos pessoas com situações que somente uma intervenção divina pode mudar aquilo, nós temos que colocar nossa fé em ação e orar para que algo de Deus aconteça. Mas isso não significa que toda vez vai acontecer. E isso também não significa que quando não acontecer, Deus não esteja conosco ou não esteja aprovando o que a gente faz.
O que nós precisamos entender, principalmente numa quinta-feira como essa, que nós estamos nessa campanha, é que nós estamos aqui para provocar o céu de que nós queremos viver milagres, sobretudo orando para que Deus faça a vontade dele e não a nossa, porque Deus não age de acordo com a nossa agenda, Deus não age de acordo com a nossa visão, com o nosso querer. A vontade dele é soberana, ele vai fazer o que ele quer. Que ele quer. Então, entra aqui hoje, talvez você tenha vindo aqui movido por essa expectativa. Eu vou lá porque eu sei que eu vou viver milagres. Então, eu não quero jogar um balde de água fria na sua cabeça, mas entenda, se Deus fizer, ele é Deus, ele te ama, ele está contigo, mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus, ele continua te amando e ele continua contigo. Ele continua conosco. Outra coisa, o pastor Natanael falou na quinta-feira passada. O maior milagre não é uma cura de uma doença. O maior milagre não é a porta de um emprego, de uma faculdade se abrir. O maior milagre não é a gente ganhar muito dinheiro. O maior milagre que nós podemos receber é a nossa salvação. E se todos os que estamos aqui um dia levantamos as nossas mãos pecadoras para o alto, rendendo ao Senhor as nossas vidas, confessando Ele como Senhor e Salvador, todos nós podemos dizer, eu já vivi o maior milagre de todos. Porque o maior milagre não é algo que acaba nessa terra, o maior milagre é a salvação. Então todos nós podemos dizer, ainda que você continue doente até o último dia da sua vida aqui, você pode dizer, eu até não fui curado dessa doença, mas eu já vivi o maior de todos os milagres, Jesus Cristo me salvou. Esse é o maior milagre, esse é o maior milagre, a salvação. Entendido isso, nós vamos olhar o Evangelho e vamos entender que para nós vivermos milagres, nós precisamos de uma revelação de quem Jesus é. Nós precisamos de ter conhecimento da pessoa de Jesus. E também precisamos ter uma fé que nos leve a ter atitudes que vão nos fazer milagres. Revelação, conhecimento, fé, atitude, que vão nos levar a viver milagres. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela não foi aleatoriamente atrás de Jesus. Essa mulher já nos dá muitas lições. Por exemplo, ela nunca desistiu de buscar a sua cura nos médicos. Ela nunca desistiu de buscar a sua cura, investindo todos os seus recursos para encontrar a cura. Essa mulher nos dá o exemplo de alguém perseverante. Uma coisa, irmãos, a sociedade daquela época, a cultura daquela época, a lei daquela época, dizia que naquele estado ela era imunda. Você é imunda, você se afasta da sociedade, porque senão você vai contaminar os outros. Ou seja, uma pessoa naquele lugar separado da sociedade, por causa da sua imundície, ela estaria ali, iria continuar vivendo o resto da sua vida com pessoas que estivessem na mesma situação que ela. Ou seja, o que ela está vivendo lá, o resto da sociedade não está nem aí, não tem conhecimento. O que ela sofre, o que ela chora, o que ela sonha e não consegue realizar, ela só consegue viver isso junto com quem está na mesma situação que ela. Ou seja, irmãos, essa mulher nos ensina que mesmo que todo mundo desista ou desacredite de que você pode mudar, melhorar, ser curado, você não pode desacreditar de você. Tem horas que todo mundo vai acreditar que não tem mais jeito, mas você precisa continuar acreditando e lutando pelo seu milagre. Se você desistir de você, já era. Não é. É claro que a gente tem os nossos pais, tem a esposa, tem o marido, tem aqueles amigos que estão ali nos dando força, mas nós não podemos desistir da gente. Não temos que usar essas pessoas que nos amam como muleta para continuar lutando. Não, você não pode desistir de você. Você não vive
dessas amizades. Não, você não pode continuar caminhando dependente de palavras de ânimo de outras pessoas. É claro que nós gostamos disso, precisamos, mas ainda que essas palavras não cheguem, ainda que essas pessoas se afastem de você, seja como a mulher do fluxo de sangue, não desista de você. Revelação. Ela entendeu que Jesus poderia curar ela. Isso é uma revelação. Eu escrevi assim. Deixa eu achar aqui. Eu e os esboços. Meu Deus. Eu pensei assim. A mulher poderia dizer: eu fiz muito, gastei muito, sofri muito, mas depois da revelação, mas com ele só preciso tocar nas vestes. Eu fiz muito, gastei muito, sofri muito, chorei muito, mas eu descobri que com ele eu não preciso de muito. Eu preciso só da fé do tamanho de um grão de mostarda. A minha parte no milagre é a menor, porque o resto é com ele. Isso é uma revelação de quem Jesus é. Não é pela força do nosso braço, não é pela nossa capacidade, não é pelo tanto de dinheiro que temos, não é o poder dele, é a graça dele, é a virtude dele. Quando ela recebeu essa revelação, esse entendimento, ela foi e ela viveu o milagre. Aquela mulher, depois da revelação, ela tocou diferente. A Bíblia diz que Jairo agiu diferente. Agiu diferente porque ele era um principal da sinagoga e todos os seus amigos da sua religião eram contra Jesus, perseguiam Jesus, queriam até matar Jesus. Só que Jairo está com a sua filha doente, quase morrendo, e já tinham até falado para ela que ela já tinha morrido. Então ele agiu diferente dos seus amigos, dos seus companheiros. Ou seja, para vivermos milagre, nós precisamos tocar em Jesus diferente. Nós precisamos agir diferente. Outra coisa, Bartimeu, o cego, ele estava no caminho, todo mundo apertando Jesus, todo mundo falando, gritando por Jesus, todo mundo querendo uma bênção de Jesus. Só que Bartimeu teve uma revelação de quem Jesus era. E não chamou apenas pelo Jesus que cura, ele chamou Jesus filho de Davi, ou seja, uma revelação de quem ele é. Para vivermos milagres, nós temos que tocar em Jesus diferente, nós temos que clamar Jesus diferente, nós temos que agir diferente. Ou seja, para viver milagres, irmãos, não é viver uma vida comum, não tem como andar comum e viver coisas extraordinárias. Se você viver comum, você vai apenas viver com coisas comuns, mas se você nessa noite começar a agir diferente, você vai viver coisas diferentes, extraordinárias, no sobrenatural de Deus. A sogra de Pedro, acho que vai até acabar cedo hoje. A sogra de Pedro, nós lemos a palavra em Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. A Bíblia diz que Jesus ele vai até a casa de Pedro, onde está sua sogra. Falam para ele dela. E aí Jesus toma ela pela mão, levanta ela, e aí ela é curada. Só que se a gente lê isso lá em Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15, a Bíblia diz que Jesus tocou nela e ela foi curada. E em Lucas, a Bíblia vai dizer que Jesus se inclinou para ela e ela foi curada. Ué, mas pastor, está diferente. Por causa dessas diferenças nos detalhes do percurso do milagre da sogra de Pedro, muita gente vai começar a desconfiar da Bíblia, vai começar a desacreditar da Bíblia, vai começar a questionar a Bíblia. Só que isso não me fez questionar ou desacreditar da veracidade da Bíblia. As diferenças dos detalhes no percurso desse milagre na vida da sogra de Pedro não me fizeram desacreditar da palavra de Deus. Pelo contrário, ela me trouxe lições. Que lições isso me traz? Lição.
Não existe uma explicação técnica para o milagre, uma receita infalível, um padrão de pessoa, um lugar específico, palavras ideais para vivermos esses milagres. Assim como não existem amuletos, religiões, personalidades suficientemente poderosas para realizar milagres que serão realmente benéficos para nós. Não existe um padrão, não existe um lugar certo, não existe uma ordem de como as coisas têm que acontecer para vivermos os milagres. Não, irmãos. O milagre pode acontecer aqui na igreja hoje, mas o milagre pode acontecer lá no seu quarto hoje, ou pode acontecer lá no seu trabalho, ou pode acontecer na rua. Não existe um lugar específico, não existe uma oração com palavras específicas para um milagre acontecer, mas existe um só nome, existe um só Senhor, existe somente uma pessoa que pode realizar um milagre que realmente será benéfico para nós, porque a Bíblia diz que o diabo, ele até pode se vestir de anjo, ele pode até fazer sinais para enganar os escolhidos, mas tudo que o diabo dá, ele toma. Tudo que o diabo nos oferece nos rouba de Deus. Então a gente tem muitos lugares que as pessoas podem viver milagres, mas você quer viver um milagre que vai abençoar a sua vida de verdade? Viva um milagre feito por Jesus. Viva um milagre da parte de Jesus. Busque esse milagre de Jesus, porque esse milagre, ele vai fazer bem para você. Então não tem uma ordem no percurso do milagre. Tem uma ordem, mas uma coisa é certa, irmãos: o Evangelho vai nos dar dicas, o Evangelho vai nos mostrar maneiras de como nós podemos. Por exemplo, essa semana eu me dediquei diferente a Deus, por causa desse dia. Eu jejuei um pouco mais. Não estou falando isso para tocar a trombeta, mas como um testemunho. Eu me dediquei um pouco mais ao jejum. E quando eu cheguei em certos ambientes, irmãos, quando você decide viver o sobrenatural, você começa a enxergar as coisas e a ser sensitivo nas coisas espirituais. É você chegar num ambiente e sentir, tem uma opressão nesse ambiente. É você chegar num ambiente e sentir Deus falando com você: quero agir nesse ambiente, quero te usar nesse ambiente. E Ele vai nos guiando, Ele vai nos levando, Ele vai colocando palavras na nossa boca e nós vamos vivendo o sobrenatural. A mesma forma que eu digo para você, não existe uma ordem correta. No percurso do milagre, existem atitudes que nós precisamos tomar e decidir viver nessas atitudes para que nós possamos viver verdadeiramente os milagres de Deus. Viver o sobrenatural de Deus. Minha pergunta é: você está disposto a fazer aquilo que Jesus quer que você faça para você viver coisas sobrenaturais, para você viver milagres? Você está disposto a isso? Porque nas diferenças no milagre da sogra de Pedro, às vezes, um milagre vai acontecer apenas com um toque de Jesus. Jesus vai nos tocar. É como se nós estivéssemos aqui no meio daquele louvor que foi entoado pelo Ministério de Louvor. É como se você estivesse agora ouvindo essa palavra e Deus te tocando e te curando. E Deus te tocando e queimando a sua enfermidade, retirando o caroço. É como você estando aqui, ouvindo esses instrumentos tocar e você recebendo o toque do Senhor e vivendo um milagre. Mateus diz que foi assim. Jesus tocou e ela foi curada. Só que Marcos não diz assim. Marcos diz que Jesus pegou ela pela mão, levantou ela, e aí ela foi curada. Existem coisas que não vão acontecer até que você se levante. Existem milagres que não vão acontecer se você continuar prostrado e dizendo: Senhor, eu não consigo levantar, eu estou com febre, estou com dor no corpo. Mas Ele está te estendendo a mão e falando: levanta primeiro que você vai ser curado depois. Uma hora Ele pode te tocar deitado, prostrado, e você viver um milagre. Mas quem sabe outra hora Ele espera que você se levante primeiro.
Quantos estão entendendo o que Jesus está falando aqui? Talvez na sua vida não seja como em Mateus, talvez na sua vida seja como Marcos diz. Você precisa se levantar nessa noite. Se você quiser viver um milagre, se levante nessa noite. Já em Lucas, ele só se inclina. E o milagre acontece. Então existem formas diferentes, maneiras diferentes de Jesus operar. E nós vamos entender isso. Porque a Bíblia diz que quando Jesus passa pelo cego, que a gente chama de Bartimeu, ele clama a Jesus, Jesus dá atenção a ele, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Eu quero ver, então seja curado. Só que em Marcos capítulo 8, versículo 22, vamos ler. Marcos capítulo 8, versículo 22. Fala da cura de um cego. O cego de Betsaida. Marcos 8, 22 diz assim: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão. Olha o que Jesus fez, irmãos. Bartimeu, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Eu quero ver. Veja. E ele viu. Trouxeram esse outro cego, suplicaram a Jesus: cura ele, Senhor, por favor, muda a vida desse homem. Jesus pegou na mão dele. É que nem a gente atravessando, ajudando uma pessoa a atravessar, cega. Jesus pegou ele pela mão e saiu com ele. Não dá para entender, irmãos. Jesus vai agir diferente. Só que aqui nesse cego, talvez alguém pergunte: mas Senhor, eu pedi para o Senhor curar ele. Eu pedi para o Senhor restaurar a visão dele, não para tirar ele da cidade. Nós precisamos entender que o milagre ele pode fazer e ele quer fazer. Mas será que nós estamos dispostos a dar a nossa mão para ele e falar: Senhor, me leva para onde o Senhor quiser e realiza o que o Senhor quiser? Jesus tirou ele da cidade, pegou pela mão, levou para ele fora da cidade. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre nessa cidade. Essa cura desse cego, esse milagre nos traz uma lição. Jesus recebeu a oração, recebeu o pedido: cura ele, Senhor. Ok, eu curo, eu posso, eu quero. Só que para eu realizar esse milagre, eu não vou fazer isso nessa cidade. Ou seja, esse milagre nos ensina que existem situações que nós precisamos de um milagre, mas esses milagres não vão acontecer se nós estivermos em um lugar que Deus não quer manifestar o seu poder. Se nós estivermos em um lugar que Deus quer nos tirar dele para fazer. E lugar não se resume a um local geográfico. Um lugar pode ser um relacionamento. Um lugar pode ser uma empresa. Um lugar pode ser realmente um bar. Pode até ser mesmo uma igreja. Um lugar pode ser uma religião. Um lugar pode ser uma maneira que nós decidimos viver a nossa vida. É como se Jesus estivesse dizendo: eu quero operar na sua vida. Eu quero fazer o milagre que você precisa. Mas você precisa sair do lugar que você está. Senão não vai acontecer. Aí talvez alguém me diga: mas pastor, eu não consigo. Eu não consigo sair dessa situação. Eu não sei como sair dessa situação. Dá tua mão para Jesus. Se você não consegue sozinho, Ele vai segurar na sua mão e Ele vai te tirar daí. Pastor, eu estou nesse relacionamento amarrado há muito tempo e eu sei que por causa disso as coisas de Deus não fluem na minha vida. Dá a sua mão para Ele hoje. Dá a sua mão para Ele hoje. Ele vai te tirar dessa.
Ele vai te tirar desse vício. Ele vai te tirar desse lugar. Tem pessoas, irmãos, presas, cativas de uma religião que engana, que não permite que viva as bênçãos de Deus. Mas eu estou a vida toda aqui, mas Jesus quer te tirar disso. E é aquilo, irmãos, não é por causa da minha palavra, é uma revelação. Você ouve a palavra de Deus sendo pregada aqui, e você precisa entender, se você sente Deus falando com você, não importa se você está numa religião desde que você nasceu, você precisa entender se é Deus falando contigo. Eu quero te tirar deste lugar que te impede de viver as maravilhas que eu tenho para fazer na sua vida. E detalhe, quando Jesus operou um milagre na vida do cego, ele deixou uma ordem expressa: não volte para lá. Não volte para lá, porque tem muita gente que aceita andar com Jesus até viver o seu milagre, e depois que Jesus faz, volta a viver a vida adiante. Não é assim que Jesus quer que aconteça. Não é dessa maneira. Dessa maneira. Muita gente chegou na igreja quebrado, destruído, deu a mão para Jesus. Jesus foi tirando daquele lugar de opressão, de tristeza, de sofrimento, de luta. Aí Jesus deu uma nova vida. Jesus falou: olha, eu fiz o que você precisava. Eu restaurei sua vida. Só não volta para o lugar que você estava. Muita gente decide voltar. Só busca Jesus, só está com Jesus enquanto precisa do milagre. Depois volta para o mesmo lugar. Tem gente que fica nessa montanha russa, na sua vida espiritual. Quando as coisas estão ruins, estou nos pés de Jesus. Quando Jesus resolveu o meu problema, eu volto para Betsaida. Hoje Jesus traz mais uma vez uma ordem. Porque Jesus manda, irmãos. Jesus é o nosso amigo. Nós precisamos entender, se queremos apenas um Jesus que pede, porque esse Jesus que pede é um amigo simples. Mas o Jesus que manda, a Bíblia diz aqui, 8:26, Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entre no povoado, não entre na cidade. O mal da igreja do nosso século, da nossa igreja, de muitas igrejas do Brasil, não vou dar nomes, não é nem missão nossa criticar denominações, mas o mal é muitas igrejas viver de testemunhos de milagres. E aí tem muita gente que só vem para a igreja por causa dos milagres. Muita gente só quer buscar o Jesus Salvador, mas esse Jesus Senhor que manda, muita gente não quer. Nós precisamos decidir: eu quero Jesus que me salva, que me ajuda, que me consola, que me restaura, que me cura. Mas eu também quero Jesus que me manda, porque a direção que Ele me dá é a melhor direção para a minha vida. É a direção que me faz sair de um lugar e ir para o outro, que me faz sair de certos relacionamentos, que me faz abandonar certas amizades. Queremos viver milagres? Então precisamos aprender essas coisas. Jesus pode só te tocar e você ser curado. Mas quem sabe com você não é só tocar. Quem sabe com você Jesus quer te levantar primeiro para operar. Quem sabe com você Jesus quer te tirar de uma situação para operar. Não vai acontecer enquanto você não se posicionar. Será que você está disposto a se posicionar para viver o milagre que Ele quer operar na sua vida? Em João capítulo 9, outro cego de nascença passou Jesus e seus discípulos: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Ninguém pecou. Ele é assim para que se cumpra nele as obras de Deus. Jesus foi lá, passou lodo no homem e falou assim: agora vai e se lava lá no tanque de Siloé. Por que Jesus não fez como Bartimeu? Seja curado. Por que Jesus não fez com esse homem assim? Vem cá, dá a mão que eu vou com você lá no tanque de Siloé. Não.
Com esse Jesus não pegou na mão. Com esse Jesus não deu só um toque. Com esse Jesus deu uma ordem. Eu te toquei. Eu te dei uma palavra. Agora, independente das suas dificuldades, caminha na direção que eu te dei. Porque se você obedecer a minha palavra, você vai viver esse milagre que você precisa. Aleluia! Nós somos muito, irmãos, errados quando viemos aqui de coração aberto, sabe, de mão aberta. Senhor, eu preciso do milagre, eu quero um milagre. Jesus está falando, obedece à direção que eu te dei. Se você obedecer, o milagre está no percurso. Aleluia! Obedece a minha palavra e viverás milagre. Levante-se nessa noite e viverás milagre. Tem alguém aqui que está recebendo essa palavra nessa noite? Eu sinto como que um fogo que queima no meu coração. Aleluia. Eu sinto Deus operando milagres aqui. Aleluia. Principalmente esse que é o maior de todos. É o milagre da salvação. Sabe, é a ação do Espírito Santo que me move a sair de onde eu estou para ir para o lugar que Ele deseja que eu esteja. Aleluia. João capítulo de número 11. Lázaro. O milagre que não vai acontecer no meu tempo, que não vai acontecer porque eu sou parceiro de Jesus, sou brother, sou íntimo, porque eu estou muito tempo na igreja. Um milagre que não vai acontecer porque eu vou comover o Senhor com as minhas lágrimas, com os meus gemidos. Não. Lázaro e o seu milagre nos ensina que Deus às vezes vai esperar tudo piorar mesmo. Vai esperar chegar no último nível. Deus vai esperar chegar, sabe, no extremo. Deus vai esperar as coisas ficarem feias. Lázaro, Marta e Maria me mandaram aqui porque o seu amigo está doente. Pediram para você ir lá e curar. Ok, quando Jesus ouviu isso, ele ficou ali mais uns dias. A Bíblia diz. Opa, tá, vou ficar aqui mais alguns dias. Vou esperar ele morrer. Ou seja, vou esperar as coisas ficarem feias mesmo. Porque eu vou usar essa situação para que Lázaro se torne um grande testemunho. Quem sabe na nossa vida não tem sido assim? Quem sabe, irmãos? Deus poderia fazer um milagre quando era só uma dor, quando era só um incômodo. Mas Deus está permitindo as coisas se agravarem, piorarem, chegarem numa situação extrema, de forma que a gente começa a pensar: será que Jesus está com a gente? E aí vem o que eu disse no início, nem sempre vai ser do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer, e às vezes talvez nem aconteça. Mas entenda, irmãos, quando Tiago morreu, era o plano de Deus para ele. Os mártires do passado, quando morriam queimados, decapitados, sabe, crucificados, eles diziam, está nos livros de história: glória a Deus que me achou digno de morrer pela sua causa. Ou seja, quem sabe o plano do Senhor para nós é que sejamos mártires. E isso não diminui Deus. Isso não o desqualifica de nós. Então entenda, se você está aqui com dores, com problemas, glorifique, dê o seu melhor culto para o Senhor. Porque Ele é o mesmo que permite Tiago morrer e que tira Pedro milagrosamente da prisão. Ele é poderoso para fazer. Ele é o Deus que permite Lázaro continuar doente e morrer, porque Ele quer chegar na hora da morte para ressuscitar Lázaro. Então é no tempo de Deus, é do jeito de Deus. É do jeito de Deus. Aleluia. Existem pessoas que vão viver milagres. Eu já vi isso. Eu
evangelismo, de impacto. Um pastor amigo meu entrou na casa de uma mulher que estava acamada, desenganada pelos médicos, não conseguia nem levantar. Chegou lá, naquela casa, perguntou para ela assim: a senhora aceita uma oração? Aceito, meu filho. A senhora acredita que Jesus pode te curar? Eu acredito, meu filho. E o pastor, meu amigo, ele orou. Aquela mulher, irmãos, milagrosamente levantou da cama e foi curada. Tremendo, né? Vamos dar um glória a Deus, porque depois não vai dar para dar de novo? Glória a Deus, né? Só que aí, depois dela ser curada, milagrosamente, ele falou assim: você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Ela: não. Existem pessoas que vão viver milagres e depois de viver os milagres de Jesus, não vão entregar suas vidas para Ele. A Bíblia diz, irmãos, em Atos capítulo 4, nessa perseguição dos religiosos contra os apóstolos, que os apóstolos tinham curado aquele homem que estava na porta do templo. E isso deu uma confusão muito grande. Começou uma perseguição contra os apóstolos, porque quase 5.000 almas se converteram por causa daquele milagre. Aí, os religiosos fizeram uma reunião e falaram assim: gente, a gente tem que ver o que a gente vai fazer com esses discípulos, porque é incontestável o milagre. Todo mundo sabe que o milagre foi real. Mas a gente tem que arrumar um jeito desses caras pararem de falar no nome desse Jesus. Ou seja, eles sabem, concordam, confirmam que o milagre aconteceu em nome de Jesus. Mas isso só os tornou mais opositores a Jesus e os seus discípulos. Existem pessoas que sabem que Jesus é real, que Jesus opera milagres, mas mesmo assim não desistem de ser opositores da igreja e do evangelho. Nessa noite, talvez essa palavra não é aquela palavra que vai nos explodir, sabe? Mas é uma palavra que vai nos fazer ter consciências de que o maior milagre é realmente a salvação. E que nós todos podemos viver esse milagre. E quem sabe, após reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador, e nos posicionarmos, nos levantarmos, obedecermos a sua palavra, viveremos o milagre que tanto precisamos. Vamos ficar de pé nessa noite? Baseado nesta palavra e na unção que envolve esta palavra, eu quero convidar você que está aqui nessa noite. Nós estamos aqui num encontro de fé no nome de Jesus, que é poderoso para realizar milagres, para desembaraçar as nossas vidas, para repreender todas as opressões. O Jesus que é poderoso para curar qualquer enfermidade, para intervir na nossa causa. Diante desta palavra, eu quero te convidar nesta noite a vir aqui na frente. Se você entendeu que é com você, Jesus quer que eu tome uma atitude. Jesus quer que eu caminhe, quer que eu levante, quer que eu vá em direção ao meu milagre. Eu quero te convidar para vir aqui na frente nessa noite, mas venha com fé. Venha com fé. Glória a Deus. Eu queria já convidar aqui a Conceição para estar aqui na frente, porque hoje nós vamos também interceder, aleluia, pela casa, pela família da nossa irmã, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui na quinta, entendendo sobre milagre. Nós vamos levantar aquele clamor que foi feito na semana passada aqui. Você está aqui, você precisa de um milagre, eu te convido aqui na frente. Glória a Deus. Quero convidar a equipe de libertação para estar aqui, os pastores, os presbíteros. Glória a Deus. Irmãos, não é pelo aquele movimento, pelo grito. Não, é pelo entendimento, é pela revelação de quem Ele é.
eu vou buscar de forma intencional, de forma consciente, aquilo que eu preciso da parte de Deus. A nossa atitude, irmãos, de fé é como a atitude da mulher do fluxo de sangue. É uma atitude intencional, uma atitude consciente, através da revelação de quem Ele é. Através dele. Olha bem, eu não preciso das 21 quinta-feiras. É só tocar na veste. Através dele, não é o quanto eu estou disposto a dar, mas é o quanto eu acredito que posso receber dele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode orar, os irmãos podem começar a orar aqui na frente. Os irmãos podem começar a orar. Os irmãos podem vir, irmãos. Como quinta-feira. Glória a Deus. E você me levantou. Eu que achava estar bem, mas me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a ti. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a ti. Oh, Espírito Santo de Deus, Pai amado, Pai querido, nós te glorificamos nessa noite, nós te exaltamos nessa noite, pois tu és o mesmo, tu não mudaste, Senhor. As tuas mãos poderosas estão estendidas sobre a tua igreja. Viver milagres é um bônus, é algo que é comum para aqueles que vivem o reino de Deus na terra. Então, Pai, nós clamamos: venha o teu reino, venha o teu reino. Venha o teu reino mais uma vez, seja feita a tua vontade, Senhor. Opera milagres nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Toca nessas vidas, toca nas nossas vidas. Nos levanta nessa noite, nos conduz ao lugar de obediência nessa noite, Pai. Seja com a tua igreja, seja com o teu povo, Pai. Nós repreendemos agora, Pai, a ação do adversário contra as nossas vidas, enfermidades espirituais, aonde há um demônio alojado, escondido. Nós repreendemos agora, Senhor, esse espírito maligno, esse espírito que traz dor, que traz sofrimento, que traz tristeza, depressão. Nós repreendemos agora no nome de Jesus, Pai. Traz novamente alegria, paz a este coração. Restaura a saúde, restaura o físico, restaura o sangue, restaura os órgãos, restaura os ossos. Restaura, Senhor, para a glória do teu nome. Faz milagres nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Quem sabe essa pessoa está aqui intercedendo por alguém, representando alguém. Nós clamamos agora por essa pessoa, Pai, porque longe dessa igreja não significa longe de Ti. Envia os Teus anjos nessa noite, Pai. Repreende, Pai, toda a ação do diabo, espírito de morte, de violência, de briga, de contenda, de confusão. Repreende agora, Pai querido, em nome de Jesus. Quem sabe é um milagre no casamento, é um milagre na vida financeira. Quem sabe, Pai querido, nós clamamos agora o teu nome, Senhor. Confiamos que tu és poderoso para realizar, assim como fizeste, Pai, assim como fizeste na vida daqueles cegos. Pai querido, que todos saiam daqui hoje compreendendo, Senhor, compreendendo a tua vontade para a vida de cada um. Que todos daqui saiam conscientes, saiam vivendo uma vida intencional na tua presença, Senhor. Nós não viveremos cegos, Pai. Viveremos uma vida consciente, intencional na tua presença. Eu não me vejo sem tua presença. Toca em
de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toca em mim de novo, enche-me de novo.